Vocês não vão acreditar no mico, no vexame, na vergonha que uma bolsonarista passou. Ela gravou um vídeo que o filho dela apontava para um material didático de um colégio que tinha um menininho fazendo L. Ela falou, você aqui estão fazendo L no livro, no material didático do meu filho. É uma mensagem subliminar de apoio ao Lula. Uma vergonha completa. Só que o problema disso tudo é que eu acredito que não seja simplesmente burrice daquela bolsonarista. Eu vejo que se fosse burrice tudo bem, mas essas pessoas elas estão ficando cada vez mais obcecadas. Isso que me deixa temeroso, até mesmo porque o Flávio Dino falou que havia um plano para dar um disparo de longa distância no Lula no dia da posse. E eu quero que você coloque nos comentários se você já teve algum tipo de devaneio desse bolsonarista na sua família. E você acha que é burrice dos bolsonaristas ou eles estão obcecados? Deixa o like se é uma vergonha e você gosta de ver bolsonarista pagando mico e claro, se inscreva no canal. Esse vídeo da mãe e da criança do Colégio Objetivo já é um pouco antigo, mas voltou a ganhar repercussão nas redes sociais e também na grande imprensa nesses últimos dias. A Mônica Bergamo, que é uma colunista da Folha de São Paulo, até comentou na sua coluna ou no seu painel recentemente. E a gente tem que aproveitar justamente esse episódio para podermos refletir um pouco mais sobre o bolsonarismo, sobre o modo de pensar de um bolsonarista. Isso é muito importante. Mas nesse vídeo, a mãe, ela filma o próprio filho dela, que estuda no Colégio Objetivo. E aí ela pega o caderno de matemática, abre na primeira página e vê lá dois meninos fazendo assim com a mão. E um deles está de vermelho. E ela fala assim, olha, o meu filho que encontrou duas crianças na apostila de matemática fazendo L. E um deles ainda está de vermelho. Foi meu filho quem achou, a criança está de vermelho. Então estão fazendo L, um apoio ao Lula, uma doutrinação infantil. Desde a infância estão querendo passar a ideologia comunista para as nossas crianças. Uma grande bobagem. É uma bobagem porque a própria escola falou, isso é uma ilustração antiga, tem aí desde 2015. E não é o L, é o símbolo 50 do algarismo romano. Tudo bem que eu acredito que a bolsonarista não saiba mesmo o que é um algarismo, meu Deus, romano. Eu acredito que ela tem esse déficit também. Mas é muito interessante perceber que foi o filho que achou. Então o quanto de teoria da conspiração, de conversas assim arriscadas para uma criança, essa família bolsonarista não teve ao longo do tempo. E me recorda também um outro episódio de vergonha bolsonarista, que foi a mulher que ela entrou no Congresso Nacional, isso em 2016. Era uma manifestante na época que estava pedindo intervenção militar. 2016, Bolsonaro ainda não era o presidente da República, não tinha vencido nada, e esses manifestantes não eram chamados de bolsonaristas. E ela entrou, acho que você lembra desse caso com toda certeza, ela entrou no Congresso, viu lá a bandeira do Brasil ao lado da bandeira do Japão. E ela apontava para a bandeira do Japão e falava, o que é isso aqui? Essa bandeira vermelha é a bandeira do comunismo. Vamos substituir a bandeira do Brasil pela bandeira do comunismo, bandeira vermelha. Uma papagaiada, um mico, uma tolice imensa. Porque em 2016 nós estávamos celebrando os 100 anos da imigração japonesa. Da chegada do Kasato Maru, que chegou no Brasil. E aí o que aconteceu? Ela viu a bandeira do Japão, achava que era a bandeira comunista, pagou um mico absurdo, não sabia reconhecer a bandeira do Japão. E assim, esse tipo de situação, ela é muito comum no bolsonarismo. E eu não vejo que seja burrice. Ah, tem burrice? Claro que tem. Tem um componente aí de ignorância, de tolice, de burrice, podemos colocar. Mas não é só isso. Os bolsonaristas, pessoal, assim como todo movimento de extrema-direita no mundo, eles mantêm a sua unidade não por pautas. Porque se você for pegar as pautas de extrema-direita, são pautas assim bastante condenáveis, que eles têm vergonha até mesmo de expô-las publicamente, de as expor publicamente. Então como que eles mantêm a unidade? Atrás de teorias da conspiração. Propagação de teorias conspiratórias no WhatsApp, nas redes sociais, em grupos, pra lá e pra cá. Então isso vai entrando na cabeça dos bolsonaristas e eles começam a ficar completamente obcecados com essas teorias da conspiração. A todo momento eles começam a buscar teorias da conspiração, eles olham uma mensagem subliminar, existem ali mensagens ocultas que querem destruir a família, que querem implementar o comunismo, é tudo por baixo do pano. Então você cria uma certa obsessão, a ponto de olhar a bandeira do Japão e achar que é uma bandeira comunista, a ponto de você olhar para um livro de matemática e achar que a criança está tentando doutrinar os seus filhos. Porque o Bolsonaro promove isso também, doutrinação nas escolas, toda aquela coisa. Então eu vejo que é mais uma questão de obsessão do que pura e simplesmente burrice. Só que o fato de ser obsessão torna tudo isso muito mais sério.
e muito mais temerário. Na sua opinião, é burrice ou é obsessão? Coloque nos comentários e se inscreva no canal. E por que eu falo que é mais temerário? O Flávio Dino conversou nesse final de semana com a imprensa e ele falou que na cerimônia de posse do Lula, a Polícia Federal está investigando uma troca de mensagens para a organização de um ataque contra o Lula, efetuando um disparo de longa distância. Essa pessoa que estava trocando as mensagens, ela foi detida dias antes porque ela queria detonar um caminhão em Brasília, perto ali do aeroporto, numa subestação de energia. Então era a mesma pessoa. E ele estava conversando para fazer um disparo de longa distância. E aí você vai falar o seguinte, mas isso não iria acontecer. Olha, eu não sei, sinceramente. Tudo bem que na mensagem lá não cita o nome do Lula, o Flávio Dino afirma que é o Lula, mas é um episódio que também nos ajuda a refletir. Porque o Adélio Bispo, ele era obcecado também, quando ele fez o que fez em Juiz de Fora. Ele era uma pessoa completamente transtornada, completamente obcecada, e ele agiu sozinho. E nós vemos outros episódios ao longo do tempo de delírios mais físicos, podemos colocar assim, para evitar uma palavra mais forte aqui no vídeo, de bolsonaristas. Porque eles enxergam, pessoal, isso é muito importante, eles enxergam o bolsonarismo como sendo uma religião. Isso é muito claro, pelo menos para mim. Então eles estão mesmo numa disputa religiosa, mesmo que acontece no Oriente Médio. E pelo fato deles terem se transformado em uma religião, com interpretações próprias da Bíblia, com uma igreja própria, a Igreja Batista da Lagoinha, eles, na religião bolsonarista, a violência é tolerada. E talvez até incentivada. Não é uma percepção de erro, como nós temos no cristianismo, principalmente no catolicismo, não. Mas de virtude. Então isso tudo é muito, mas muito... Temos que ficar atentos a essa situação. Até o Guilherme Boulos sofreu uma ameaça pesada de um fazendeiro recentemente. Porque o Boulos fez um vídeo falando no carnaval, aí um fazendeiro postou numa rede social falando que ele iria receber o Boulos com balas no rosto do Boulos, uma situação assim, pera lá. Aí o Boulos, ele acabou entrando disse que vai entrar com uma ação, depois o fazendeiro removeu a postagem e removeu até mesmo o seu perfil das redes sociais. Eu não acredito que esse fazendeiro em específico fosse fazer qualquer coisa com o Boulos. Mas esse movimento que fica sendo criado no bastidor, no mundo bolsonarista, isso sim que é perigoso. Porque começa a fomentar sensações, obsessões e no interior do bolsonarismo. Então isso que nós precisamos ficar muito atentos. E é por isso que eu quis fazer esse vídeo. Para nós podermos compreender mais esse comportamento bolsonarista e as transformações que ele vai passar. E é por isso que há um reflexo político. O Tarcísio de Freitas começou a ser atacado por conta da proximidade dele com o Lula. A Carla Zambelli também foi atacada porque traiu o bolsonarismo. Então nós temos que observar como que essas duas vertentes bolsonaristas vão acabar na hora que eles tiverem o seu choque. O bolsonarismo mais radical, mais antigo, que esses grupos fazem parte, vai conseguir ser preponderante sobre o bolsonarismo menos radical. Isso tudo vai trazer impacto no ano que vem. Pode trazer impacto na sua cidade, com a votação e escolha do prefeito. Então é um movimento que temos que observar, porque não é somente uma questão comportamental, mas é uma questão política, que afeta o futuro das nossas cidades. Porque nós vimos o que aconteceu com o Bolsonaro quando foi presidente da República. O que aconteceu durante a pandemia. Quantas pessoas perderam suas vidas por conta do Bolsonaro e do bolsonarismo.